né? Não é costume, mas graças a Deus o Senhor tem me dado energia, alegria, disposição. Eu estou mais do que feliz de estar aqui. Estou transbordando de alegria em poder estar anunciando a palavra de Deus, né? Eu vou contar para vocês uma realidade. Foi esse momento assim que eu acho que mais chamou minha atenção desde pequeno, né? Eu sentava ali, onde a minha mãe está agora, meu pai pregando e eu perturbando ele, né? Já tive que ser tirado aqui da igreja algumas vezes, porque ele falava, eu queria conversar com ele durante a pregação. Ninguém lembra disso não, né, irmãos? Amém, glória a Deus, está no mar do esquecimento. Mas essa parte do culto, né, é muito importante e eu me sinto assim, favorecido por Deus, de verdade, né? Acho que todos nós nos sentimos assim quando estamos no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade dele, né? Não pelo que somos, mas por quem nos chama, né? E eu me sinto mais do que alegre. Não sei o que seria em palavras, mas eu me sinto mais do que alegre em poder estar aqui, dividindo essa palavra com os irmãos, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para alegrar, para direcionar, para trazer a vontade dele para o nosso meio. Amém? Uma boa introdução, né? Vamos colocar de pé, convidar a todos que puderem, né, que o joelho ainda permite, se colocar de pé e abrir comigo em Mateus 13, 44. Mateus 13, 44. Eu vou pegar esse tesouro aqui, ó. Irmãos, eu não sei se vocês repararam. É levinho. Vou deixar aqui. Eu tô com a camisa das crianças, né? Ontem eu fui muito impactado com o que aconteceu na nossa igreja, né? Já foi dado testemunho, mas eu queria passar para os irmãos que eu fui muito impactado. A igreja estava lotada de crianças, lotada de criança. Aí a gente se divertiu aqui junto com elas, elas pulavam, rodavam. Realmente a gente dá para ver a diferença da alegria da criança louvando a Deus, né? Porque acho que ela esquece, ela esquece onde ela está, esquece quem ela era, ela só pula, dança, grita muito, grita bastante assim, mas ela está feliz e ela não tem vergonha de demonstrar isso, sabe? Eu fui muito impactado pela vida daquelas crianças e eu agradeço a Deus pela obra que está sendo feita nessa casa. Eu agradeço a Deus porque pais que entram por essa porta se sentem privilegiados de poder estar numa casa que cuida assim dos seus filhos, né? A igreja se alegra em ver o nosso meio tão animado com as coisas e as crianças estavam aqui, irmãos, na pura alegria de adorar a Deus, sabe? Estavam pela farra, estavam por tudo, mas estavam louvando ao Senhor, né? Isso é um grande tesouro para nós como igreja, ver essa nova geração se levantando, né? A minha ainda é nova, mas a deles é mais nova ainda, né? Se levantando para dar continuidade à obra que nós temos feito aqui há 42 anos, né? Amém, igreja? Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Amém? Ó, forte demais esse aí. Vamos ler a palavra do Senhor? Amém? Mateus 13, 44 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Amém? Vamos nos assentar, se assente dando glória a Deus, forte que nem a gente deu. Irmãos, essa passagem foi pregada aqui no culto das crianças, né? Eu vim com a blusa que me deram, ó, da geração Kids, e essa passagem foi traga pra gente pela Aisha, né? A filha do nosso irmão Juan, e ela trouxe assim, acho que não teve um que não sorriu naquele momento, né? Não teve um coração que não ficou alegre, não teve uma pessoa que ficou feliz em ver uma criança nos seus 15 anos, preocupada nos seus 12 anos, preocupada em trazer a palavra de Deus com alegria, sabe?
E eu queria trazer uma reflexão no que ela colocou para a gente ontem. Ela veio aqui, menor do que aquele púlpito ali, ó, ficando aqui paradinha, e trouxe para a gente que o reino dos céus é semelhante a um tesouro, né? Uma criança de 12 anos trouxe para a gente que o reino dos céus é semelhante a um tesouro. Antes de eu começar a expor tudo que Deus colocou no meu coração, ouvindo aquela menininha, a futura mulher de Deus, né? Pregando, eu queria convidar todos que fechassem seus olhos, em sinal de reverência, e estendessem uma, duas mãos para aqui para mim, e orasse pela minha vida nesse momento, para que eu traga à igreja tudo aquilo que o Senhor quer falar com o seu povo. Pai, eis-me aqui, ó Pai, mais uma vez, para engrandecer o Teu nome e falar da Tua palavra. Deus, Tu sabes as dificuldades da semana, mas Tu também sabes, ó Pai, a alegria de abraçar o chamado. Te peço, Espírito Santo, que me use, ó Pai, com poder e glória, com poder e autoridade, não vinda de mim, não vinda dos meus conhecimentos, mas vindas do alto céu, ó Pai, vindas do Teu Espírito Santo. Usa a minha vida, ó Pai, usa meus lábios, faça em mim a Tua vontade, que não saia daqui nada de mim, mas tudo de Ti. Em nome de Jesus, amém, 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 igreja? Amém. Glória a Deus. Irmãos, queria trazer para vocês essa visão, que a partir do capítulo 13 de Mateus, o autor está colocando para nós o relato de quando Cristo Jesus, né, Jesus Cristo, começou a ensinar sobre aquilo que seria o centro, o cerne de todos os evangelhos, que nós damos o nome de teologia do reino dos céus. A partir do capítulo 13, o autor coloca para nós que Jesus começou a ensinar sobre as maravilhas, sobre o reino dos céus, o reino messiânico que era inaugurado naquele momento em que Cristo vinha até a terra. Um momento ímpar que não tinha sido visto ainda, onde o Criador de todas as coisas se transformou em criatura e começou a ensinar as suas criações como adentrar naquilo que seria o cerne das suas pregações, o discurso mais importante de Cristo acerca do reino dos céus. E nós vemos que tanto no Evangelho de Mateus, quanto nos outros evangelhos sinóticos, a saber, Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos a teologia, a Bíblia nos direcionando a como participar dessa boa nova, como participar dessa alegria de ser um integrante de um reino que é governado pelo Senhor Jesus Cristo. E a partir do capítulo 13 de Mateus, ele vai usar diferentes parábolas, Jesus vai usar diferentes parábolas para ensinar aquele povo a olhar para o reino dos céus e reconhecer o seu valor, reconhecer o que ele era, entender essa instituição que não é física, mas sim espiritual. E dentro dessas parábolas que Jesus vai nos trazendo, nós temos inúmeras, muito conhecidas. A palavra, por exemplo, do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola das pérolas, que não devemos dar pérolas aos porcos. Existem inúmeras palavras que vão nos direcionar a entender a magnitude, a beleza, a alegria de ser participantes do reino dos céus. E nós chegamos nessa parábola do tesouro escondido, onde Cristo vai demonstrar através desse ensinamento
o valor que nós devemos dar àquilo que ele conquistou para nós na sua cruz. Amém, igreja? E para entender bem esse versículo, nós temos que dividi-lo em alguns pontos. O primeiro deles que eu quero falar com a igreja é o que é o reino dos céus. Engraçado perguntar isso, porque é uma pergunta não de agora, mas vem sendo perguntada para a igreja há muito tempo, desde a assunção de Cristo aos céus, o que é esse reino que nós propagamos através das nossas vidas e através da pregação do Evangelho. O que é o reino dos céus? A melhor explicação para entendermos o que é o reino que nós fazemos parte é olharmos para a própria palavra de Deus, que diz que, em Mateus 4,17, diz: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Ou seja, olhando para a palavra de Deus, nós vemos que o reino de Deus chega em Cristo, e ele é inaugurado nesse momento em que Cristo anuncia as boas novas através da sua vida. Olhando agora para Mateus 21:31, nós vemos que o domínio desse reino é dado exclusivamente a esse Jesus que tem um nome sobre todos os nomes. E olhando para Mateus 8:11, nós vemos que esse reino será manifesto nas nossas vidas no amanhã vindouro, após a parousia de Cristo, após a segunda vinda para buscar a sua igreja. Esse reino tem início na vinda de Cristo, ele é direcionado aos homens e mulheres que ouvem a sua voz e se achegam a ele, entendendo que através dele, através de Jesus, nós temos a salvação. E ele é um reino que se manifesta nos dias de hoje, mas que também se manifestará nos dias da volta de Cristo para as nossas vidas. O reino dos céus é o domínio de Deus sobre a terra. O reino dos céus é semelhante ao domínio de um rei. Por exemplo, o rei da Alemanha, não sei se ainda tem, né? Não tem não, né? Sou péssimo em geografia. Mas o rei da Alemanha reinaria sobre toda a Alemanha. O rei do Brasil reinaria sobre todo o Brasil. O rei de Portugal reinaria sobre toda a extensão de terra de Portugal. E o reino dos céus é o domínio de Deus na terra. Aonde está o reino dos céus? Qual é o lugar que nós podemos ir, que encontraremos esse pedaço de terra, esse pedaço de domínio que está sobre a voz, que está sobre a direção do nosso Cristo? Entender o reino de Deus, entender o reino dos céus, é compreender que as nossas vidas hoje, o nosso ser, o seu dia a dia, tem que ser o reino de Deus na terra. O reino dos céus é manifesto na vida daqueles que o nosso Deus domina. Para ser participante do reino de Deus, você tem que ser uma obra, você tem que ser uma criatura, você tem que ser um ser que é dominado por esse Deus. Pois Cristo veio destruir um templo, em 3 dias construir outro, mas não um templo físico, não uma igreja feita de paredes, mas um reino que é constituído por pessoas. O reino dos céus são pessoas que de livre e espontânea vontade dão a sua vida para ser dominadas por esse Deus. O reino dos céus somos nós. Você é o reino que Deus está tentando proteger. Você é o reino que o Senhor está tentando guardar para resgatar na sua volta. Você é o reino de Deus, pois Ele não está mais preocupado com
com sinagogas, não está mais preocupado com templos, mas ele está preocupado com o seu reino construído por pessoas. O reino de Deus é o homem e a mulher que entrega a sua vida para Deus reinar. Amém, igreja? Nós somos o reino de Deus. O reino dos céus é a igreja. A igreja será retirada do lamaçal desse mundo para viver com Deus na sua volta. Mas até que Ele venha, nós somos a manifestação da sua vontade na terra. Nós somos dominados por esse Deus, nós somos direcionados por Ele. A sua voz é a voz de autoridade no nosso meio, e por isso temos Ele como Rei, e por isso somos reino da sua vontade. Quando nós dizemos que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, antes nós temos que entender que o reino dos céus é essa instituição que Cristo inaugura na sua vinda para a terra, que não mais é construída por prédios, não mais construída por templos, mas construída pela unificação das pessoas que olham para Ele como Senhor. O reino do céu não é mais uma instituição física, mas Cristo inaugura um reino dos céus que é semelhante ao ouro, mas não pode ser tocado, que é semelhante a um tesouro escondido, mas que não pode ser visto, no sentido de nós vermos esse local com paredes, com teto, com chão, mas é um reino construído por Cristo, que nos unifica. O reino dos céus é unificado pelas pessoas que olham para Cristo da mesma maneira, como Senhor e como Rei. O reino dos céus é construído pelos tijolos, por nós, que olhamos para Deus e reconhecemos a autoridade de Rei sobre Jesus. Encontrar esse reino, encontrar essa família, encontrar essa instituição que Cristo inaugura na sua vinda, encontrar isso é como encontrar um tesouro de grande valor. Um tesouro que o homem não poderia comprar, que o homem pela sua mão não conseguiria construir. Encontrar o tesouro de Cristo é encontrar a sua obra feita nas nossas vidas. Eu vou repetir, porque a igreja não deu o amém que eu estava esperando, mas encontrar o tesouro dos céus é encontrar a obra de Cristo feita nas nossas vidas. Esse é o tesouro. Esse é o valor. Nós estamos aqui, você está aqui há muito tempo, e esqueceu do quão grande é essa obra. O quão valiosa é a obra de Cristo feita em nós. Nós não damos valor, nós não colocamos a nossa alegria em prata, em ouro, pois sabemos que o homem mais rico do mundo não conseguiria comprar o que Cristo comprou para nós naquela cruz. O homem mais rico do mundo, com todo o seu dinheiro, com toda a sua condição, não conseguiria construir o que Cristo construiu. Porque o reino de Deus não é mais feito para homens em relação a templos, em relação a cadeiras confortáveis. O reino de Deus é feito para homens que olham para Cristo e veem nele o seu Senhor. O reino de Deus hoje o reino dos céus é o domínio de Deus na terra. E quem Deus domina na terra? Os homens e mulheres que entregaram a sua vida a Ele
em sinal de honra, em sinal de respeito, em sinal de devoção, em reconhecimento de quem Ele é. Deus não governa um reino terreno de terra dividido por linhas no mapa. Não, Deus governa pessoas que entregam a sua vida a Ele. Deus governa as nossas vidas. Encontrar esse tesouro é mais valioso do que toda a prata, do que todo o ouro, do que toda a pedra preciosa. Nós estamos aqui, graças a Deus, cercados por pessoas que já encontraram esse tesouro, olham para essa realidade e falam, realmente eu sou rico em Cristo. Mas o mundo está necessitado da manifestação dos filhos de Deus, que já entenderam que são participantes, que estão dentro do reino de Deus. A criação, o mundo está necessitado que nós venhamos nos manifestar, falar desse reino, gritar que esse reino existe, olhar para o mundo e dizer, olha, existe um reino onde Deus governa e eu faço parte dele e te chamo a ser participante comigo. O mundo está necessitado que nós tomemos essa posição de olharmos para esse reino, de olharmos para essa instituição que Cristo cria e dizermos, esse é o nosso grande tesouro. É aqui que nós temos alegria, é aqui que nós temos valor, na obra de Cristo que Ele fez para a nossa vida, na obra que Deus realiza ao entregar ao seu Filho naquela cruz e Ele morrer no meu lugar. É nisso que eu tenho valor. Porque o reino dos céus não é um pedaço de terra no nosso globo. O reino dos céus não é um país onde tal rei governa. O reino dos céus é o domínio que Deus tem na terra. Não mais em terra, não mais em países, não mais em povos, mas numa igreja que olha para Ele como Rei e Senhor. O domínio de Deus é sobre nós e nós somos quem Deus domina. Nós somos o Rei, o reino de Cristo na terra. Cristo cria essa instituição não mais física, mas sim de unidade de fé, na sua ressurreição, e traz para nós aquilo que seria o motivo da nossa grande alegria. Olhar para isso e entender o valor de ser participante desse reino é o motivo de nós estarmos aqui. É o motivo de nós mesmos cansados, fadigados, olharmos para as obras, olharmos para o chamado e abraçarmos aquilo que o nosso Deus tem nos mandado fazer. Pois se somos reino de Deus, Ele governa no nosso meio. Se somos reino de Deus, significa que Ele governa no nosso meio. E se Ele governa no nosso meio, a sua direção, a sua visão para nós, oh, aleluia, glória a Deus, a sua direção para nós é o que nos guia, é o que nos dá força. Igreja, você é reino de Deus. Igreja, você é reino de Deus. Isso significa que o Deus Todo-Poderoso reina em você. E isso para nós é tesouro. Isso para nós é preciosidade. Isso para nós é maior do que qualquer dinheiro, é maior do que qualquer carro que eu posso ter, de qualquer casa. Eu não consigo demonstrar o quão grande isso é para mim, porque eu mesmo, na minha pequenez como homem, não consigo compreender o tamanho da grandiosidade de
de ter Deus como Rei, de ter Deus como Senhor, de ter a sua vontade sendo manifesta na minha vida e não mais a minha. Por isso somos reino, por isso somos nação, não delimitados por linhas no mapa, mas unificados na fé em Cristo, na deidade de Deus, no Deus que nós servimos. Nós somos reino porque o nosso Deus reina em nós. Nós somos reino porque o nosso Deus reina em nós. O reino dos céus, o reino dos céus é o reino em que Deus governa. O reino dos céus é o reino que Deus governa. Deus não governa em países. Deus não governa em estados. Deus não é um governador, Deus não é um prefeito. Deus não é o presidente que governa o Brasil, não. O nosso Deus governa um reino que não é delimitado pelo homem, ele não é delimitado pelas linhas do mapa. Porque a igreja que está no Brasil, hoje, a igreja que nós estamos, ela é reinada pelo Deus que nós servimos. Da mesma forma do que a igreja que está lá na Alemanha e professa o mesmo Deus, é reinada pelo mesmo Deus, faz parte do mesmo reino. O reino de Deus é uma instituição unificada pela fé nesse Deus que nós servimos. E esse reino é semelhante a tesouro, é semelhante ao tesouro escondido, que tem um valor tão grande que eu abro mão de tudo que eu tenho. Tem um valor tão grande que eu abro mão de tudo que eu tenho para ser participante desse reino. Olha o que a palavra diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e o escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é um tesouro que nós não conseguimos fazer, temos que achar. Isso é bem profundo, se pensarmos bem. O homem em si não consegue construir esse reino, mas ele precisa achar esse reino. O homem que estava procurando esse tesouro escondido, estava andando, acha esse tesourinho aqui que a gente fez com essa arca, entende que aquilo tem mais valor do que tudo que ele tinha na vida. Vou repetir para você entender. Ele está cavando numa terra tentando achar algo, ele acha um tesouro, e ao olhar para aquele tesouro, ele fala: isso é mais valioso do que tudo que eu tenho na minha vida. É mais valioso do que tudo que eu tenho na minha vida. Naquele tempo não existia banco. E como nós sabemos, as parábolas de Cristo traz esse endereçamento ao tempo em que ele está se referenciando. E naquele tempo não existia banco, então as pessoas pegavam, era um costume normal pegar as suas riquezas, colocar dentro de um baú como esse, enterrar e guardar ali, para que não viesse o ladrão e roubasse. Então, quando Cristo está ensinando, dizendo que certo homem encontra um tesouro escondido, ele está falando diretamente para aquela população que entendia que isso era uma prática, esconder tesouros, né? E quando Cristo fala que esse homem encontra esse tesouro escondido, ele olha para aquilo, olha para aquele tesouro que ele achou e diz: eu não tenho nada que vale mais do que isso. Então ele volta a esconder aquele tesouro, vai até a pessoa responsável por aquele terreno, onde o tesouro estava escondido, vende tudo o que ele tem para conseguir comprar aquele terreno e ser dono agora
daquele tesouro. O que Jesus está nos colocando aqui, que o reino dos céus, que não mais é delimitado por terra ou por linhas no mapa, mas o reino dos céus, o que Cristo fez em nós, é mais valioso do que tudo que nós podemos ter. E se para se fazer parte disso é necessário abrir mão de tudo o que eu tenho, é isso que eu devo fazer. Porque o nosso Deus nos chama. E só existe uma chamada, só existe um chamado, só existe um combate que deve ser combatido, só existe uma chamada que deve ser ouvida, que é a voz de Deus nos chamando para perto, que é a voz de Deus nos chamando a participar do seu reino, que é a voz de Deus nos chamando para entender o valor de ser rei sobre nós. E esse homem vende tudo o que tem, porque ele encontra o reino dos céus e quer participar dele. Irmãos, o reino dos céus é o reino em que Deus é rei. E ele continua sendo o reino em que as pessoas olham para Deus como rei. A igreja é o reino de Deus. Nós somos o reino de Deus. E isso tem mais valor, isso é mais valoroso do que qualquer coisa que nós temos. Nós não fizemos esse tesouro, mas encontramos ele. Melhor dizendo, fomos encontrados por ele, por esse tesouro. É isso que tem valor na nossa vida, é isso que tem que pulsar nos nossos corações, é isso que traz em nós o sentimento de: eu encontrei realmente o meu tesouro, eu encontrei o valor da minha vida em Cristo. O tesouro encontrado por nós não pode ser comprado. O tesouro encontrado por nós não pode ser construído pelas nossas mãos. O tesouro que nós encontramos foi dado a nós por Cristo naquela cruz. E por isso somos felizes. Olha o que a palavra diz. Ele estava transbordante de? Mas ele estava transbordante de alegria para fazer o quê? Para vender tudo aquilo que tinha, para comprar o terreno aonde esse tesouro estava. Ele estava feliz, transbordando de alegria em poder vender tudo o que tinha para participar do reino de Deus, do reino dos céus. Esse é o valor. Por isso estamos aqui sábado, por isso estamos aqui domingo, por isso pregamos, por isso louvamos, por isso fazemos a obra. Porque o valor das nossas vidas está nesse tesouro. Está nesse tesouro que é dado por nós. Irmãos, para nós encerrarmos, o reino dos céus não é um reino terreno, não é um reino de um país, não é um reino de uma capital, não é um reino delimitado por linhas no mapa, é um reino aonde o Senhor domina. Como encontrar o reino dos céus? Encontrar aonde Deus domina. Se Deus domina na tua vida, tu é reino de Deus. Se Deus domina como Senhor, você é reino. Se o Senhor Jesus é rei sobre a sua vida, você se constitui domínio do seu reino. O reino dos céus é o domínio de Deus na terra.
ele não é construído pelas nossas mãos, mas ele é dado por Cristo na sua morte. E ele tem um valor tão grande que vale a pena vender tudo que temos, tudo que temos de valor para conseguir comprar isso. Mas nós não conseguimos comprar. Por isso que Cristo compra para nós através da sua morte na cruz. Então, irmão, se você é igreja, se alegre. Se você é igreja, transborde de alegria, porque você tem o tesouro mais precioso desse mundo. Você tem Jesus, você é participante desse reino, você é participante dessa obra, e esse reino é hoje na igreja e será amanhã quando Jesus voltar. Você tem o tesouro mais precioso desse mundo. Transborde de alegria. Transborde de alegria. Você tem o tesouro mais precioso desse mundo. Você é domínio de Deus na terra. Você é nação santa. Você é reino de Jesus. Você é reino do nosso Senhor Jesus. Isso é alegria, porque nós não conseguiríamos fazer esse tesouro, nós não conseguiríamos ajuntar tamanha riqueza, nós não conseguiríamos construir nem o baú que o comporta, mas o nosso Deus nos entregou através da morte do seu Filho, e por isso temos alegria. Então transborde de alegria em abrir mão dos seus afazeres para fazer a obra de Deus. Transborde de alegria em ajudar a igreja a propagar o evangelho. Transborde de alegria em ser cooperador dessa grande obra, porque esse é o nosso tesouro. O nosso tesouro é fazer a vontade de Deus. É realmente colocar Jesus nesse trono que Ele guia as nossas vidas. A nossa alegria é ter Deus como Senhor e Rei. Nós somos participantes desse grande tesouro. Transborde de alegria. Essa palavra, você ser participante disso, é o suficiente para você ter alegria eterna. Você entende isso? Você entende isso? Você entender que você está dentro do reino de Deus é o suficiente para você ser alegre eternamente. Deus nos deu o que nós não poderíamos comprar. Achamos o tesouro, irmãos. Ontem tinha um pirata aqui procurando o tesouro. Mas a igreja do Senhor já achou o tesouro. Eu vou repetir, que é essa hora que vocês vão dar um amém mais forte que vocês têm aí no seu arsenal. Eu vou repetir para você dar aquele amém bonito, tá? Nós já encontramos o nosso tesouro. Amém. Isso é alegria, irmãos. Isso é alegria. Se a gente entendesse isso de verdade, era muita lágrima nesse domingo de manhã, era muito obrigado, obrigado. Nós somos o reino de Deus. Ele reina não mais em países, não mais em reinos humanos, mas Ele reina sobre nós, porque Ele domina sobre nós, e nós, como reino de Deus, temos o tesouro da vida eterna com Ele. Irmãos, o reino dos céus é semelhante a esse tesouro que estava escondido, mas que um homem, ao encontrá-lo, vende tudo que tem, simplesmente para conseguir possuir aquele tesouro que ele acha. Irmãos, o reino de Deus é semelhante a ouro e a prata, mas é maior do que isso, porque dentro dele nós temos a vida eterna, nós temos alegria, nós temos paz com Deus, nós somos tirados do lamaçal da escuridão e tragos
para o reino do seu Filho Jesus, o reino de luz que nos governa. Jesus nos governa e esse é o nosso tesouro. Você entende isso? Jesus te governa e esse é o seu tesouro. Esse é o seu tesouro. Ter Jesus como rei da sua vida. Esse é o seu tesouro. Nós, como igreja, somos governados por Jesus. E é nisso, é isso. É isso. É nisso e é isso que nós temos valor. Somos nação que é governada pelo único e verdadeiro Rei. É nisso que nós temos valor. Então vale a pena abrir mão de tudo. Vale a pena, porque nós somos participantes desse reino. Nós somos o reino de Deus. Amém, igreja? Aplauda o Senhor. Vou chamar a pastora, se coloque de pé. Amém. Louvado seja Deus, né, irmãos? Eu penso que o ser humano, ele é muito limitado. Nós somos. Nós vamos cantar uma vez o louvor, vamos dar a bênção final. Nós não temos, eu entendo isso perfeitamente, nós não temos a dimensão real desse valor. Nós não temos. Eu encontrei o meu tesouro, encontrei o bem mais precioso. Às vezes nós colocamos isso em tantos outros lugares, menos no Cristo. E eu quero pedir a você, enquanto ele se prepara, agradeça ao Senhor. Se você encontrou um tesouro, se você tem ideia do que é Cristo na sua vida, se você pode mensurar o que é isso, Jesus. Eu me lembro que aos meus 15 anos eu fui tanta coisa. Fui católica, eu fui messiânica, eu fui espírita. Misericórdia. Procurando Cristo. E Ele estava tão pertinho. Talvez por ser tão simples, você não dê tanto valor. Sabia disso? Às vezes é tão simples. Naamã vai lá e toma banho 7 vezes, você vai ser curado. É só isso? Que isso? Pensei que o homem ia vir, impor as mãos, ia pular, ia se jogar no chão, ia sapatear. Às vezes a pessoa faz uma oração, né, pastor? Às vezes eu fico pensando, meu Deus, as orações de Jesus tão simples. Às vezes alguém vai orar por você, irmão, chega a ser cansativo, porque a pessoa ora. Vai no Japão, vai na China, não é no muito falar. Não é. Jesus era tão básico, né? Senhor, eu quero ser curado. Vai, tua fé te curou. Jesus, eu estou cego. Você tem fé? Tem, então seja curado. Entende? E é isso que eu quero dizer para você. Às vezes é tão simples e nós não valorizamos, que nós possamos entender que o Espírito Santo nessa manhã nos deu uma visão que transcende a nossa. Uma visão maior do que Jesus representa para nós, porque Ele é esse tesouro. Ele é o bem mais precioso. É o nosso Deus. Amém? Feche seus olhos. Eu não sei cantar essa música, mas vocês sabem. Eu vou dar a bênção final. Cante uma vez e vai embora. Coloque a mão no seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida. Que o Senhor sobre si levante seu rosto e lhe dê a paz. Vai em paz. Que o Senhor te abençoe ricamente. E que nessa semana o Espírito Santo fale ao seu coração. O mais importante você já tem, que é Jesus. Vai em paz e que Ele te abençoe rica e abundante.